Vocês abrissem a Bíblia de vocês, né? No livro de Ezequiel, capítulo 16. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra, porque eu vejo que esse capítulo aqui ele é bem profético para os nossos dias. E como a gente tem falado um pouquinho, né, sobre a noiva de Yeshua, eu vejo que esse salmo aqui é uma chamativa para essa noiva, né? E como nós estamos nos preparando para esse casamento, para essas bodas, então, com certeza, essa palavra ela vai cair, né, na nossa vida hoje, e eu tenho certeza que assim como o Senhor tem falado ao meu coração, Ele há de falar no coração de vocês também. Então, no capítulo 16, começa dizendo assim: Veio a minha palavra de Adonai, ser humano, leve Jerusalém a perceber quão odiosa têm sido suas ações. Diga que Adonai Elohim está dizendo a Jerusalém: por origem e nascimento você pertence à terra dos cananeus. Seu pai pertence aos Emori e a sua mãe era uma Iti. Assim se deu seu nascimento no dia em que você nasceu. Ninguém cortou seu cordão umbilical, nem a lavou na água para purificar. Nem passou sal em você ou a enrolou em panos. Ninguém que olhou para você teve pena o suficiente para realizar alguma dessas coisas. Ninguém teve nenhuma compaixão de você. Em vez disso, você foi jogada em um campo aberto no dia em que nasceu. Aqui nós podemos ver, em primeiro lugar, a voz de Deus, né? Ela foi até o profeta, né? Aqui o Eterno, ele vai até o profeta Ezequiel e ele começa a falar com o profeta, trazendo essa palavra de entendimento para o profeta, porque diz assim: veio a minha palavra de Adonai. E é interessante que o Senhor não o chamou aqui pelo nome, ele disse ser humano, ou seja, quando se trata de ser humano, a palavra não está apenas sendo falada para o profeta, está falando para toda a humanidade, né? Para todos os filhos de Adão. Então, a primeira coisa que nós podemos observar aqui nesses primeiros 5 versículos, primeiro é que Deus fala. Deus, ele tem falado, ele tem chamado, ele tem nos chamado a atenção, mas muitas vezes nós estamos dando ouvido, né, a outras vozes, as vozes que vêm lá de fora, as vozes da mídia, as vozes da internet, as vozes do vizinho, né, ou de alguém que vem e está ali, né, no seu ouvido, mas nós precisamos de atentar para a voz do Senhor nesses últimos tempos. E o que ele fala com o profeta? Ele pede ao profeta para falar com o seu povo que as suas atitudes elas não têm sido agradáveis aos olhos do Senhor. Então, amados, aqui a gente pode ver que nós estamos vivendo um tempo assim. Essa voz que está ecoando hoje, ela está ecoando na terra, no meio do povo de Deus, e Deus tem nos chamado para profetizar nesses dias. Porque ele disse para o profeta Ezequiel que ele falasse com o seu povo. Aqui não está falando para falar com as pessoas que estão no mundo, com aqueles que estão distantes de Deus, não. Ele chama a atenção para Querrilá, né? Para o povo de Deus, para Jerusalém, para Israel. E por que ele falou para ele acordar o povo? Porque as atitudes do povo, elas não estavam sendo agradáveis a Deus. E nós podemos ver que hoje nós vivemos um tempo assim, onde as atitudes do povo de Deus, elas não têm sido agradáveis aos olhos do Senhor. E é por isso que muitas vezes nós não estamos vendo os milagres acontecendo. E aqui ele pede também ao profeta para mostrar a Jerusalém de onde ela saiu, de onde ela veio. É tão interessante que ele fala que ela tem, por natureza, uma geração de povos malditos e pecadores. Ou seja, ela mostra para Jerusalém que ela veio do meio de um povo, ou seja, dos cananeus, dos heteus, dos amorreus. Ou seja, veio de um povo idólatra.
Israel saiu do meio de um povo idólatra. Quando Deus chama Abraão, Abraão veio do meio de um povo idólatra, assim como eu e você. Saímos do meio de um povo amaldiçoado, do meio da idolatria, do meio da prostituição, do meio da mentira, do engano. E foi de lá que o Senhor nos tirou, assim como Ele tirou Israel, né, que vivia os princípios desses povos. E nós sabemos que todos esses povos que foram relatados aqui, esses povos, eles são povos amaldiçoados, povos que viviam, né, na sexualidade, na prostituição e viviam na idolatria também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante que ele faz aqui um cenário mostrando que Jerusalém, ela teve a mesma forma que o Eterno usa para um bebê quando ele nasce, né? Quando o bebê, a mulher ali, ela pare aquele bebê. Ele mostra aqui no texto que esse era o mesmo processo que ele usou no nascimento de Jerusalém. Porque ele mostra para o profeta aqui que Jerusalém nasceu, ou seja, foi tratado como um bebê, né? Que a mãe rejeita e joga fora. Começou a tosse. Ou seja, mostrou aqui que quando um bebê nasce, o que é o processo? Quando o neném nasce, logo em seguida, eles limpam, né, as narinas ali do bebê, tira aquela saliva e limpa o bebê, né, tira aquela gosma, tira aquelas coisas que ficam no corpo do bebê, que eu não sei direitinho o nome, e enrola a criança ali num pano limpo, né? Deixa a criança limpinha e entrega nos braços da mãe. Mas aqui o Senhor começa a mostrar que Jerusalém não passou por esse processo. Oh, gente, vocês desculpam, porque essa tosse, eu começo a falar, ela começa a vir, né? Então ele começa a mostrar aqui que Jerusalém nasceu e que ninguém cortou o seu cordão umbilical, nem lavou na água purificadora, né? E nem enrolou nos panos, ou seja, que quando Jerusalém nasceu, ela não foi recebida como um bebê quando nasce. E aqui mostra que Jerusalém, no seu nascimento, ao invés de ser recebida como um pai, né, e uma mãe recebe um bebê no colo, aquele bebê recém-nascido, Jerusalém foi rejeitada e jogada para fora. Mas por quê? Porque diz assim no versículo 6, eu passei por perto e vi você ali esperneando no próprio sangue. E como você estava sob seu sangue, eu disse a você, viva. Sim, eu disse a você, como você estava sobre o próprio sangue, viva. Eu farei crescer seu número assim como as plantas crescem no campo. E você de fato cresceu. Você se desenvolveu, alcançou a puberdade, seus seios apareceram e seus cabelos ficaram longos, mas você ficou nua e exposta. O que nós podemos ver aqui? Que Deus está falando com o profeta sobre Jerusalém. Mas se nós trouxermos isso para a nossa própria vida, sabe, amados, muitas vezes o nosso nascimento, nosso novo nascimento, ele não passou pelo processo da purificação, como diz aqui. O nosso cordão umbilical não foi cortado, ou seja, a gente ainda está ligado à nossa mãe materna, vamos dizer assim, à terra. Nós estamos ainda ligados, né? Aquela que nos gerou. Não estou dizendo da nossa mãe física, mas eu estou dizendo daquela vida de pecado, do Adão, né? Porque nós estávamos ligados em Adão, em Eva, a nossa natureza pecaminosa. Nós fomos gerados, mas muitas vezes nós não cortamos esse cordão umbilical, não passamos pelo processo dessa purificação, por essa lavagem, e não fomos envolvidos ainda pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque aqui o Senhor está mostrando que, de repente, quando ele encontra Jerusalém, ela ainda estava enrolada em seu próprio cordão umbilical, toda cheia de sangue,
E quando ele olhou para Jerusalém, ele teve compaixão dela. E ele profetiza sobre ela, o quê? Ele disse, viva! Ele deu vida a ela novamente. Quando eu falar de Jerusalém aqui, eu gostaria que você pensasse em sua própria vida. Imagine que você é essa Jerusalém. Deus está falando conosco hoje como um povo, mas muitas vezes as nossas atitudes não estão sendo agradáveis, estamos ainda na carne. Mas Deus mostra para o profeta a nossa velha natureza, a natureza pecaminosa. Muitas vezes a gente ainda está com cordão umbilical passado no nosso corpo, ainda estamos ali. Sabe quando a mulher ela arranca o bebê e joga fora com placenta, com tudo? Não limpou a criança ainda? Há muitos crentes que ainda estão assim, irmãos. Há muitos que ainda não passaram pelo processo. Mas o mais maravilhoso disso aqui é que mesmo nós estando nessa situação de desprezo, sabe, como se diz, né, de rejeição, quando o Senhor ele se aproxima de nós, mesmo ele nos vendo nessa situação, ele profetiza a vida sobre a nossa vida. Então, que nessa noite você possa receber essa vida do Senhor sobre a sua vida. E aqui mostra que quando ele vê aquele bebê, ele cuida, né, daquele bebê até que ele se torne adulto. Foi isso que Deus fez com Jerusalém. Ele chama Jerusalém de filha. Ele chama Jerusalém de noiva. Porque ele queria que aquele bebê, aquela menina Jerusalém que nasceu, que ele acolheu, que ele recebeu, que ele cuidou, ele mostra que ele cuidou dela até que ela se tornasse adulta. Mas, espiritualmente, ela estava desprotegida. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós possamos crescer, que nós possamos amadurecer. Lembra da ministração passada que nós fizemos sobre a noiva? A noiva precisa ser preparada. Nós precisamos de sair, sabe, daquela fase de beber, bebendo o leitinho. É hora desse crescimento espiritual para que esse casamento aconteça. Para que as bodas aconteçam, nós precisamos passar pelo processo. E aqui diz no versículo 7 que ela de fato cresceu, ela desenvolveu, alcançou a puberdade, seus seios apareceram e seus cabelos ficaram longos, mas você ficou nua e exposta. O que ele está dizendo aqui? Que ele cuidou dela como uma filha, que veio a se tornar adulta, mas ela estava o quê? Espiritualmente desprotegida. Às vezes nós estamos servindo ao Eterno, nós estudamos a palavra, mas às vezes nós estamos ainda expostos, sabe? Nós ainda estamos precisando de mais cobertura sobre a nossa vida, para que a gente possa desenvolver esse chamado como a noiva do Senhor. E ele diz no versículo 8: outra vez passei próximo a você, olhei para você e vi que seu tempo havia chegado, o tempo para o amor. Então pus minha capa sobre você para cobrir sua nudez, e fiz uma aliança com você, diz Adonai Elohim, e se tornou minha. Então a banhei na água, lavei o sangue que estava em você e a ungi com óleo. Também a vesti com vestido bordado, dei a você sandálias de pelica para calçar, pus um linho fino sobre sua cabeça e a cobri com seda. Dei a você joias para usar, braceletes para seus braços e uma gargantilha para seu pescoço, uma argola para seu nariz, brincos para suas orelhas e uma linda coroa para sua cabeça. Então você ficou enfeitada com ouro e prata. Suas vestes eram de linho fino, seda e caros tecidos bordados. Você comia fina farinha, mel e azeite. Você cresceu e se tornou linda. Ficou com a aparência de uma rainha. Sua fama espalhou-se por entre as nações por causa de sua beleza, pois era perfeita. Carregava sobre si meu esplendor, diz Adonai Elohim. Irmãs, é tão profunda essa palavra que é até difícil da gente falar, né? Mas aqui nós podemos ver que
o Senhor ele veio novamente ao encontro de Jerusalém. Por quê? Porque ela já estava na idade de se casar. Ou seja, aqui a gente vê que essa primeira parte desse primeiro encontro, né, do Senhor, vamos dizer assim, o primeiro momento que Yeshua veio, foi esse momento quando a gente ainda estava sujo, que a gente ainda estava nessa placenta, nesse cordão umbilical ainda ali, né, amarrado ao nosso pescoço. Mas quando Yeshua veio, ele profetizou vida. Mas o que nós podemos ver? Que, infelizmente, essa igreja, essa noiva, ela cresceu. Mas ela não buscou a cobertura que ela precisava. E, de repente, ele vê novamente a necessidade de cuidar dessa noiva. E eu vejo esse tempo, irmãos, agora, que nós estamos vivendo, que é esse encontro que o Senhor tem enviado o seu Ruach HaKodesh para que ele venha preparar a nossa vida para esse casamento. Porque aqui mostra que ele veio novamente ao encontro porque ela já estava preparada para se casar. Ele diz aqui, eu pus, né, minha capa sobre você. É tão interessante que nós podemos ver lá na história de Ruth e Boaz, né? Quando um homem ele jogava aquela capa sobre a mulher que estava ali deitada, como Ruth estava aos pés de Boaz. Ele viu ela ali desprotegida, né? Então ele vai e lança aquela capa para quê? Para resgatar a dignidade daquela jovem. Aquela capa significa proteção. E nós sabemos que Yeshua, ele fez isso. Ele lançou sobre nós a sua capa. Ele lançou sobre nós o seu manto de proteção. E isso aqui ele mostra que ele estava nos resgatando para sermos essa noiva que ele está ansiosamente aguardando, esperando para receber. E a gente vê que a palavra de Deus aqui, ela se cumpre, porque nós podemos ver no livro de Ruth esse evento, e agora o Eterno mostra ao profeta o mesmo cenário. Porque a palavra de Deus, irmãs, ela não vai contra a lei de Deus. A palavra de Deus, ela está sempre sendo afirmada, confirmada. Por isso que o profeta vê isso. Por isso que o Senhor fala com o profeta. Eu não sei como que está a sua vida hoje, né? A sua condição espiritual. Mas eu creio que nós precisamos desse resgate o tempo todo. E Yeshua ele está à nossa disposição para nos resgatar. E aqui nós podemos ver pela própria história, né? Agora, quando se fala dessa capa, que capa é essa? Eu posso entender, irmãs, que essa capa ela é a própria Torá. Porque a Torá ela é o símbolo da aliança do Eterno em Israel. A Torá é essa capa de proteção que nós precisamos. Ela é essa cerca que nos guarda. Mas há muitas pessoas que elas estão ainda sem essa proteção. A graça de Yeshua, ela vem para nos salvar. Yeshua veio, salvou, tirou toda a sujeira. Mas a Torá, ela vem agora para nos qualificar para o reino. É a vestimenta que nós precisamos. E é por isso que nós precisamos atentar para esse tempo que nós estamos vivendo e buscar guardar os mandamentos, guardar com zelo, irmãs. Não é assim, sabe, viver a lei de Deus assim de qualquer maneira. Nós precisamos dessa vestimenta. Nós precisamos estar cobertos com a palavra de Deus, porque é ela que vai nos proteger nesse tempo. Porque as leis dos homens, queridos, estão cada dia pior. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo no Brasil. As coisas estão cada dia pior, irmãos. Então, nós precisamos dessa capa de proteção. E o texto diz aqui que o Senhor diz assim, você se tornou minha. Sabe o que é isso? Ele diz, você é minha propriedade exclusiva, como um resgatador, ou seja, um goel, um remidor. Porque assim como Boaz, ele resgatou Ruth, que era pobre,
rejeitada, não tinha nada. E ele olha para aquela jovem ali e ele cobre ela. Ele resgata ela e ela se torna sua esposa. O mesmo Yeshua fez por nós. Ele lançou a sua palavra, que é a vestimenta que nós precisamos. E quando você passa a ser um seguidor da Torá, quando você assume essa parte na aliança, você se torna propriedade exclusiva de Yeshua. Você não tem mais dono, ele é o nosso dono. Então nós não temos mais que fazer a vontade do mundo, nem a dos homens. Nós temos que andar agora dentro da vontade do Senhor, porque ele nos resgatou, ele é o nosso Goel, ele é o nosso remidor. Mas ele fala assim, eu também te banhei na água. Ou seja, a palavra diz que nós somos lavados pela Torá. É a Torá que nos lava. E aqui o profeta estava vendo tudo o que iria acontecer por meio de Yeshua. E Yeshua que envia essa água que vem nos purificar, nos lavar, que é a palavra. É pela palavra que nós somos lavados. Mas também fala assim, lavei você no sangue. Ou seja, ele tirou os nossos pecados quando Yeshua derrama o seu sangue lá no madeiro. Nós somos lavados no sangue de Yeshua, mas aqui diz também que ele ungiu Jerusalém com óleo, ou seja, derramou o seu Ruach HaKodesh. Olha o processo, queridos, quando Yeshua vem, ele tira nossa sujeira, ele se torna o nosso resgatador, ele nos dá um banho, tira o pecado, ele nos lava no sangue, ele nos dá a sua palavra, mas ele derrama também sobre nós o seu Ruach HaKodesh. E sabe para quê? Para nos preparar para sermos a noiva, para nos preparar para o dia do casamento. E sabe qual é a nossa vestimenta? A Bíblia fala sobre vestes de salvação. E nós sabemos que somente por meio de Yeshua, pelo processo da purificação e pelo vestimento da Torá, é que nós estaremos preparadas para sermos essa noiva. Mas no versículo 10 ele fala que deu para ela também uma roupa de gala. Essa roupa de gala aqui, ele fala de um vestido bordado, ou seja, é o vestido de noiva. Né? Toda noiva tem que ter uma vestimenta, mas ele fala também de uma sandália nos seus pés. Vamos ver lá no livro de Efésios capítulo 6, quando fala sobre a armadura que nós vestimos, fala sobre o véu da noiva, que é o capacete de salvação que nós precisamos, e ele ainda fala que cobriu ela de seda, ou seja, um pano caro, raro, porque naquela época a seda era raro. Então é algo que só pode vir de cima. Então, amadas, o Senhor está nos chamando para isso. Mas ainda tem mais. Ele disse que colocou no braço dela braceletes. No braço dela braceletes. Isso fala de força. Essa noiva, Jerusalém, você, eu, somos revestidos de força. Ele fala que colocou gargantilha em seu pescoço. Isso chama a nossa atenção para o equilíbrio que nós precisamos ter. Fala que colocou uma argola no seu nariz. Irmãs, essa argola, ela é símbolo de que quando eles colocavam no animal, né, uma argola, como fala lá em Provérbios, era um animal de carga para puxar. Os animais de carga que colocavam essa argola, igual o cavalo, você vê que ele tem uma argola, né? Por quê? Esses animais eram animais de carga, significa que quando o profeta fala isso aqui, está falando que ele está nos chamando para servirmos, para tomarmos as nossas cargas, né? Pôr a mão no arado, porque essa argola, ela servia para manter o controle da direção. Por isso que ele coloca no cavalo, porque quando o cavaleiro está ali, né, montado no cavalo, ele puxa ali as rédeas, né? Porque aquela argola está ali. Aí ele fala, agora é para virar para cá, agora é para lá.
Então, nariz fala de cheiro. O Senhor quer que as nossas narinas estejam debaixo do controle dele. Por isso nós precisamos de perceber que tempo é esse que nós estamos vivendo, irmãs. A percepção que nós temos do mundo espiritual vem pelo cheiro. Eu estou sentindo que tem algo estranho acontecendo, não é assim que a gente fala? Tem alguma coisa acontecendo. Mas ele fala também dos brincos dessa noiva. Esses brincos é para mostrar que aquela noiva, Jerusalém, ela tinha que prestar atenção, ela tinha que ouvir Shema, Israel. Quando ela olhasse para aquela orelha ali com aquele brinco, era para ela lembrar, eu preciso ouvir, eu preciso estar atentos. Ou seja, o que nós vemos aqui? Que Adonai, ele adornou a noiva nos 5 sentidos. Sabe por quê? Porque ele quer que essa noiva, ela seja equilibrada. Uma noiva equilibrada. Se essa noiva não for equilibrada no seu falar, no seu modo de pensar, sabe? Nós temos que entender isso, queridos, que Adonai, ele quer que nós estejamos adornados nessas 5 partes do nosso corpo, porque quando o seu pescoço, o seu nariz, o seu ouvido, né, estão equilibrados com a palavra, a nossa boca, ela vai proferir a verdade. Porque aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, sabe, aquilo que nós sentimos, tocamos, vai refletir nas nossas palavras. Mas ele fala aqui que essa noiva estaria vestida de ouro. Esse ouro é símbolo de eternidade. Mas fala também que ela estaria vestida de prata. A prata, ela é símbolo de redenção. Essa noiva, querida, ela estaria preparada para o reino. Porque aqui está dizendo que o Senhor, ele vai nos preparar, ele vai nos vestir para reinar junto com ele. E é por isso que ele coloca nessa noiva linho, seda, que são tecidos caros. E é essa a aparência da noiva. E ela é chamada de rainha. Por quê? Porque ela vai casar com o rei. Mas o texto ainda diz aqui no versículo 14: sua fama espalhou-se por entre as nações por causa da sua beleza, pois era perfeita, carregava sobre si o meu esplendor, diz Adonai. Ou seja, o Senhor, ele nos torna conhecidos por causa dos seus adornos. Você só chama a atenção do mundo, não é porque você é bonita fisicamente, seu cabelo, mas é por causa desses adornos que ele coloca em nós. E para isso nós temos que vestir essa roupa que está preparada aí. Porque a noiva, ela chama a atenção do mundo, porque a glória de Deus está sobre ela. E é isso que nós precisamos nesses tempos. Nós não precisamos correr atrás de muita coisa. Nós precisamos desse vestimento, porque aquela noiva que estava lá jogada, repudiada, rejeitada, no sangue, enrolada no seu pescoço, ainda com cordão umbilical, que não passou pelo processo. E Yeshua veio, nos encontrou, nos limpou, nos purificou, nos deu os dons do Ruach HaKodesh, nos tornou propriedade exclusiva dele, e agora ele vem e nos veste e nos prepara para o casamento. Mas não vai parar por aí, não. No entanto, você depositou sua confiança na própria beleza e começou a se prostituir por causa de sua fama, chamando todos os que passavam por perto e aceitando todos os que chegavam. Você tomou suas vestes e usou-as como ornamento nos altares que você mesma havia construído e ali continuou a se prostituir. Tais coisas jamais deveriam acontecer e no futuro
não acontecerá o mesmo. Também tomou suas belas joias feitas com seu ouro e minha prata, as quais eu tinha dado a você, e fez para si ídolos masculinos, com os quais continuou a se prostituir. Você tomou suas vestes bordadas e os cobriu com elas. Usou meu óleo e meu incenso com eles, e tomou minha comida, a que eu tinha dado a você, minha farinha de primeira qualidade, meu azeite e mel, que eu tinha dado para você comer, e preparou tudo isso diante deles para espalhar um aroma agradável. Foi assim que isso aconteceu, diz Adonai. Irmãs, olha que coisa terrível. O que nós podemos ver aqui? Que depois de tudo isso que o Senhor fez com seu povo e tem feito em nossas vidas e na vida de tantas pessoas, muitas pessoas elas têm confiado na sua própria beleza. E quando eu estou falando de beleza aqui, eu não estou falando, como eu disse, né, do corpo físico. Mas muitos estão confiados em seus próprios dons. Ah, porque eu tenho o dom de línguas, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Muitos estão confiados no seu ministério, nos seus talentos, na sua grandiosidade. Mas ele diz que muitos têm se chegado a esta noiva também, não por causa do Senhor, mas por causa da sua riqueza. Ai, irmãs, eu tenho me preocupado muito com isso, com essa igreja rica, opulenta, sabe? Desses arranha-céus que têm sido construídos, não para salvar homens, mas para tornar essas pessoas que estão lá dentro numa vaidade maior, entende? Nós precisamos voltar à vida simples de servas do Senhor, porque muitos têm construído seus altares no lugar do Senhor e têm se prostituído. Por quê? Porque estão adorando a outros deuses. Muitas orações não têm chegado ao Eterno, porque eles não estão orando ao Eterno. Muitos estão orando para si mesmo, para a sua própria vaidade, para o seu próprio ego. Muitos estão usando a própria palavra de Deus para se autopromover. Então, irmãs, nós não estamos vivendo nada estranho do que o profeta profetizou há tantos anos atrás. Ele profetizou tudo isso, irmãs. E hoje nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo. Eu estou tentando pôr alguém aqui, irmã, só um minutinho. Peraí. Então, nós estamos vendo as coisas acontecendo, sabe? E a pessoa tentou entrar aqui, mas eu não consegui ver. Então, nós precisamos de precaver essas coisas. Nós precisamos de atentar, porque nós estamos vivendo um mundo de muito engano, de muita mentira, entende? Nós precisamos de perceber que o mundo aí fora, eles esperam algo de nós, mas nós estamos muitas vezes usando da nossa própria fé para poder ganhar o mundo, mas não para alcançar o mundo para o reino de Deus. Muitos estão construindo seus altares, têm usado o nome do Senhor para os seus próprios interesses. E a gente vê que nós precisamos de nos cuidar nisso aí. Eu creio que nós precisamos voltar ao evangelho da simplicidade. A gente tem visto hoje, né, muitos coach usando o evangelho, as pessoas querendo ganhar dinheiro. Irmãs, eu já vi assim, coisas no Instagram que eu fico assustada. As pessoas estão enriquecendo usando a própria Torá. As pessoas estão ganhando dinheiro às custas da palavra, porque as pessoas estão tão sedentas pelo conhecimento, e a Bíblia diz que nos últimos dias o conhecimento, a ciência multiplicaria. Então as pessoas estão correndo, querendo conhecimento, e com isso elas estão atropelando a palavra de Deus. Estão usando a palavra
para se promoverem. Mas quem precisa ser conhecido em nossas vidas é o Senhor. Aqui no versículo 18 fala sobre as vestes, né? Que muitos estão usando as vestes que o Senhor nos deu. Essas vestes aqui está falando que é a própria unção que nós recebemos. E que as nossas orações, elas têm sido direcionadas a falsos deuses. Será que muitos estão orando ao Deus verdadeiro? Eu acredito, queridos, que muitos que estão se sentindo como crentes, seguidores do Senhor, mas as suas orações não são movidas porque elas estão dando vazão a outros deuses. Eu vou falar disso no finalzinho, de que Deus é esse que eu estou falando. Esse Deus tem nome e ele tem um número também classificado. E aqui no versículo 19, ele está dizendo que a minha comida, né? Muitos estão o quê? Olha como que ele fala. E tomou minha comida, a que eu tinha dado a você, minha farinha de primeira qualidade, meu azeite e mel que eu tinha dado para você comer, e preparou tudo isso diante deles para espalhar um aroma agradável. Foi assim que aconteceu. Ou seja, minha comida aqui se refere à adoração que tem sido dada a outros deuses. Irmãs, que deuses são esses? A adoração hoje, ela é para edificar a própria vida do homem. É tanto show, como eu sempre falo, que os altares hoje viraram palcos. É uma multidão de gente seguindo um louvor que a gente vê que aquilo ali é igual quando faz aquele show do mundo. Na hora que a pessoa vai cantar lá, assovia e grita o nome e faz aquela coisa toda. Então, nós temos visto que a própria adoração, ela não tem sido dada a Adonai. E no versículo 20 diz, além disso, seus filhos e filhas, que você havia dedicado a mim, os sacrificou como devoção a eles. Acaso essas suas fornicações foram acidentais? Matando minhas crianças? Passando-as diante ou separando-as para esses ídolos? Em todas essas suas práticas odiosas e fornicações, você nunca se lembrou da condição em que estava quando era jovem, nua, exposta e espermeando no próprio sangue. O que a gente vê aqui? Que muitas vezes nós esquecemos de onde nós saímos. Porque aqui ele está falando disso, que muitos estão entregando seus próprios filhos. Irmãos, nós precisamos de ter muito cuidado sobre isso, porque hoje eu vejo, estou falando no começar da minha casa aqui, Caleb com 2 aninhos, ele é alucinado com um celular. Criança que só come assistindo um celular. Sabe, irmãos? Isso é entregar nossos filhos na mão de ídolos. As crianças estão com a sua inteligência aguçada. As crianças não são criança mais. Aqui está falando disso. Você entregou seus filhos, dedicou seus filhos a esses deuses. Entende, irmãos, o perigo que nós estamos correndo? Porque se nós jogamos nossos filhos, nossos netos na frente das telas com algo improvável, deixamos eles ali, nós estamos entregando nossos filhos para os ídolos. E nós precisamos ter muito cuidado disso. E ele está falando aqui, vocês, meu povo, estão entregando o povo ao pecado. Até mesmo os filhos que nós geramos para o Senhor, ele faz uma pergunta. Será que esse pecado que eles estão cometendo é por acidente? Ou seja, o pecado por acidente é o pecado ratá, que é errar o alvo. Mas ele está fazendo uma pergunta. Mas o que eu entendo aqui é que ele está dizendo isso. Será que é por acidente? Não, queridos. Hoje as pessoas estão pecando por transgressão.
por anomia. O que é anomia? É aquele pecado que se comete que Deus tem nojo. Homossexualismo, lesbianismo, uma comida impura, vestes impuras. Tudo isso é considerado pecados que são abomináveis diante do Senhor. Transgressão é abominação, anomia, é pecar sabendo que está pecando. O povo hoje sabe que está pecando, irmãos. Irmãos, se eu for colocar aqui no meu dedo a quantidade de crentes que eu conheço, pessoas que eu discipulei, que hoje estão na bebedeira, na prostituição, nas drogas, é de assustar. Um povo que foi tirado da lama, mas voltou para ela novamente. E eles estão ali achando que estão salvos, que pode tomar toda a sua cervejinha fim de semana, sabe? Nós precisamos, irmãos, de entender que essas coisas não acontecem por acidente, não. O povo de Deus tem provocado o próprio pecado. E nós podemos olhar como que está a geração hoje, né? E será que a internet não tem sido um Deus na vida de muitos? Será que a internet não tem sido um Deus, irmãos? Então, ela tem muita utilidade, mas também ela tem o seu lado ruim. Mas no versículo 22 faz isso. Ele diz assim, em todas as suas práticas odiosas e fornicações, você nunca se lembrou da condição que estava quando era jovem. O quê? Ele nos faz lembrar de onde nós saímos. Espera aí um pouquinho, gente, só um minutinho. Caleb tá dando crise de choro ali. Então, irmãs, o que ele faz aqui? Ele diz para a gente nunca esquecer de onde nós saímos. Eu e você não podemos esquecer de onde nós saímos. Mas o versículo 23 diz, portanto, depois de toda essa maldade, ai, ai de você, diz Adonai Elohim, você construiu altares e fez santuários elevados em todos os locais abertos. Construiu um altar em cada esquina, tornando sua beleza em uma abominação, oferecendo seu corpo a cada transeunte e multiplicando seus atos de fornicação. Você praticou sexo com seus vizinhos egípcios e se engajou em fornicação, cada vez pior, apenas para me provocar. Portanto, agora estendi minha mão contra você, diminuindo sua medida de comida e deixando à mercê daqueles que a odeiam, as filhas dos filisteus, as quais consideraram seu comportamento lascivo e revoltante. Aqui ele está dizendo, ai, ai de você, Jerusalém, ai, ai de você, Emily. É como se ele dissesse, estou com pena do que vai acontecer com vocês, porque vocês estão vivendo uma vida totalmente fora do padrão. O que ele está falando aqui? Que eles construíram grandes templos, e não tem sido assim, irmãs. Nós temos visto, né, que em cada esquina, às vezes tem rua assim, ó, que tem um tanto de igrejinha, não é verdade? Mas o crescimento espiritual não houve. Era apenas atos pecaminosos. Aqui ele está dizendo, vocês se misturaram com o mundo, causando ira no Senhor. E por isso ele diz, faltará prosperidade, você perderá a unção. E será que não é isso que tem acontecido? Será que a noiva ela não está sem unção? Será que a noiva não precisa de buscar esses adornos novamente? Ele está dizendo isso aqui, irmãos, não é só eu. Essa palavra ela é muito profética para os dias que nós estamos vivendo. Mas ele ainda diz, ainda não satisfeita, você também agiu como uma prostituta com o povo de Assur. Sim, praticou fornicação com eles e não se satisfez. Você multiplicou seus atos de fornicação com os comerciantes da terra, os Cadim, e ainda assim não se satisfez. O que ele está falando aqui? Que Assur nós sabemos que está ligado à Síria, né? Ele está falando aqui da helenização, quando o povo perdeu a sua própria origem. E nós sabemos que Israel passou por esse processo de assimilação
com outros povos, e hoje nós sabemos que tem muitos judeus que estão por aí, né? E que eles perderam a sua essência, né, judaica, vamos dizer assim. Mas aqui ele está falando de que Jerusalém perdeu a sua origem. Ou seja, essa noiva de Yeshua, essa igreja, ela tem perdido a sua qualidade, irmãs. Porque ela está muito misturada com o mundo, sabe? A linguagem do povo de Deus hoje é muito, muito suja. Eu vejo, assim, o povo referindo ao Eterno com uma linguagem, assim, tão frívola, sabe? Assim, falam de uma maneira tratando Deus no mesmo nível do homem. Então, nós precisamos de mudar. Nós precisamos de mudar esse comportamento. Eu estou pregando aqui para nós também, sabe? A palavra é para nós. Nós precisamos reverenciar mais o Senhor. Ele fala aqui dos caldeus, ele está falando que Jerusalém fez comércio com os caldeus, que era um povo semita de origem árabe, né? Os caldeus de hoje nós sabemos que são, né, o povo do Iraque, ali no leste da Síria. Mas a gente tem visto também a igreja comercializando com o mundo, se vendendo, se trocando por status, por nome, por glamour, sabe? Então nós precisamos de ter muito cuidado com isso. Mas ele diz, você é tão fraca para controlar seus desejos, diz Adonai Elohim, faz todas essas coisas, comportando-se como uma prostituta sem vergonha, construindo seus altares em cada esquina, fazendo seus santuários em todo espaço aberto. Você ainda é pior que uma prostituta, pois rejeita o pagamento. Eis aqui uma esposa que comete adultério, que vai para a cama com estranhos em vez de ir com seu marido. Mas também, em vez de receber agrados como qualquer outra prostituta, você é quem dá presentes a todos os seus amantes. Você os compra para vir de todos os cantos e faz sexo com você. Você é diferente das outras mulheres. Você solicita a fornicação em vez de ser solicitada e você paga a eles. Você é o oposto. Nossa, que palavra dura, irmãs. Que palavra dura. Aqui está falando sobre as atitudes. As atitudes às quais nós estamos falando dessa noiva, elas são vistas por Adonai como sendo um povo fraco, que se prostitui com facilidade, que nega Yeshua por qualquer coisa, por status. Eu sou judeu agora, não preciso de Yeshua. Tá, caladinho. Então, aqui está falando também que ela rejeita pagamento, ou seja, ela é oferecida. Em vez dela receber, ela está se oferecendo. Ele fala que essa noiva, ela troca o Senhor por outros amantes. Que amantes são esses? Eu quero uma casa maravilhosa. Eu quero um trabalho para ganhar dinheiro. Ela troca o Senhor pela vaidade, por outras coisas. Ou seja, que Jerusalém, essa noiva, ela usa métodos para atrair as pessoas. E será que não tem sido assim, irmãos? Será que nós não temos percebido isso acontecendo? A gente precisa acordar para a gente não cair dentro do sistema, vocês estão entendendo? Porque a gente vai achando normal, a gente vai achando que o que está acontecendo é normal e não é. Mas ele fala, você está usando métodos. E agora no 35 ele diz, tudo bem, sua prostituta, ouça a palavra de Adonai. Adonai Elohim diz, porque sua riqueza foi desperdiçada e sua intimidade foi exposta por seus atos de fornicação com seus amantes, por causa de todos os ídolos de suas práticas. Por isso, veja, vou reunir todos os seus amantes, para quem você tem sido tão amável, tanto aqueles a quem você odeia, quanto aqueles a quem você ama. Vou reunir todos eles contra você e expor sua nudez, de modo que eles a verão completamente nua. Eu pronunciarei para você a sentença que se aplica às mulheres que cometem adultério e assassinato. Trarei sobre você a morte, sentença de meu ciúme e fúria. Sim, entregarei a você, e eles vão tornar seus altares em ruínas, destruir seus santuários, despir você de suas roupas, levar suas joias e deixar você nua e exposta.
Eles também trarão uma multidão contra você, que a apedrejará até a morte e a despedaçará com suas espadas. Eles queimarão suas casas até as cinzas e executarão um julgamento contra você na presença de muitas mulheres. Eu a farei parar de fornicar e você jamais pagará novamente por um amante. Ou seja, ele chama a atenção dessa noiva e ele está chamando a nossa atenção hoje. Ouça. Talvez você não se enquadre nessa palavra, irmãs, porque vocês são mulheres santas, mulheres que têm buscado pela presença do Senhor. Mas essa palavra serve para nossa alerta, porque assim como outros tantos que eu nem imaginava que apostatariam da fé, hoje estão fora do caminho. E a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aqui ele está dizendo, ele ainda chama Jerusalém de prostituta. Ele diz, ouça sua prostituta. A gente vê aqui o Senhor pegando pesado. Sabe por quê, amadas? Porque com o Senhor não se brinca. Por causa do pecado, o Senhor vai permitir que o mundo se vire contra esta noiva prostituta. E eles vão ver a sua nudez, ou seja, ele vai tirar as suas vestes, né? Tem um menino que quer subir, gente. Ele vai tirar as suas vestes. Deixa eu te dar o papel aqui. Ele vai tirar as suas vestes e, ou seja, ele vai expor, né, a opulência dessa noiva. Ou seja, a igreja vai ser exposta. E ela, né, será tão exposta que a própria palavra diz, ai daqueles por quem vier os escândalos. Sabe, eu tenho me sentido muito triste, irmãs, em relação a isso, por causa do mau comportamento. Eu converso com muitos líderes de igrejas, sabe, os líderes estão doentes, com depressão, tristes, porque o povo está perdido, sabe, as pessoas estão desanimadas, elas vão à igreja, parece assim, para cumprir, né, um ritual, mas as pessoas estão longe de Deus, não oram, não jejuam, não praticam, né, os princípios da fé. Então, o que nós podemos ver? Que Deus, como diz o texto aqui, que Deus ele age como um homem ciumento e furioso. Sabe por quê? Por causa do zelo que ele tem para com seu povo. Então, essa noiva, ela vai passar por um processo. Ela vai perder a unção. Ela vai perder a beleza, o brilho. Por quê? Porque os próprios amantes vão arrancar isso dela. E será que não tem sido assim? O próprio mundo tem tirado a beleza da igreja. Olha o que estão fazendo aí, né? No Brasil mesmo, a gente tem visto, né? Como que a igreja tem sido exposta, como que tem sido envergonhada, tanto escândalo, tanta coisa que a gente tem visto. Então nós precisamos de trazer essa restauração de volta com muita urgência, porque o povo de Deus já tem sido também exposto e apedrejado. Será que você não tem sido perseguido? Será que você não tem sido perseguido até pelos próprios irmãos? Porque a palavra de Deus diz que nós seríamos perseguidos pelos da própria casa. Então, nós podemos ver que o Senhor ele vai permitir que isso aconteça, né? Ele vai permitir. E ele diz assim, sim, farei abrandar minha ira contra você. No entanto, depois disso, não terei mais ciúme de você. Ficarei tranquilo e não terei mais raiva, porque você não se ter lembrado da condição em que estava quando era criança e ter me enraivecido com todas essas coisas, trarei as consequências de seus caminhos sobre sua cabeça, diz Adonai. Então, o que nós podemos ver aqui? Que haverá um juízo para a igreja, a noiva do Senhor. Mas a noiva também ela será tratada pelo Senhor. Mas depois desse tratamento,
ele vai retirar a sua ira. Deus também ira, irmãos. A gente acha que o Senhor é só bondade, justiça, misericórdia, mas ele também se ira. Tudo o que estava, né, sendo preparado de bom para a noiva por causa do pecado dela, o Senhor vai trazer um juízo, um tratamento. Essa noiva, ela vai sofrer e por isso, aqui diz que os seus amantes, né? Ela buscou agradar os seus amantes e ela se esqueceu do Senhor. E a gente vê isso. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em agradar homens, né? Do que agradar o Senhor, que foi aquele que nos deu vida. Deixa eu ver se falta muito aqui, irmãs. Falta só um pedacinho. Eu não vou ler tudo, porque o texto ainda é bem grande. Mas eu fiz um resumo mais ou menos aqui. O que nós podemos ver aqui? Que essa noiva, ela tem cometido, né? Tantas coisas abomináveis que são considerados como os pecados de Sodoma e Gomorra. Ou seja, aos olhos do Senhor, até os pecados de Sodoma e Gomorra são menores do que essa igreja tem agido hoje, do que Jerusalém tem, né? Aqui no caso está se retratando Jerusalém, né? Mas o Senhor, ele vai julgar Sodoma e Gomorra, mas ele ainda fala que o juízo para nós que temos Yeshua será muito maior do que o juízo que ele trouxe sobre Sodoma e Gomorra. No versículo 54 diz: Eu porei fim ao exílio deles, ao exílio de Sodoma e suas irmãs, ao exílio de Sorom e suas filhas, e ao exílio dos cativos ali no meio deles, de maneira que tudo que tem feito, a ponto de servir de escudo para elas, não sentirem a própria culpa. Suas irmãs, Sidom com suas filhas e Sorom com suas filhas, retornarão à sua condição de antigamente, e você e suas filhas retornarão à sua antiga condição. Quando você era muito orgulhosa, falava com desprezo de sua irmã Sidom, né, que é Sodoma, antes de sua maldade fosse exposta. Agora, porém, as filhas de Arã é que zombam de você, e o mesmo fazem seus vizinhos, e as filhas dos filisteus, e todos os que vivem ao seu redor a desprezam. Você tem trazido tudo isso sobre si mesma, com suas depravações e práticas repugnantes, diz Adonai. Então, o que nós podemos ver aqui? Que se a própria igreja está pior do que o mundo, né? Isso dá ao mundo o direito de ser julgado com menos severidade. Porque aqui está falando de Sodoma e Gomorra, que foram assim, pecados abomináveis diante do Eterno. Mas que aqueles que transgridem a Torá, eles terão muito mais condenação, serão muito mais julgados do que Sodoma e Gomorra. Então, nós podemos ver que o nosso Deus é um Deus severo, né? É um Deus que não se brinca. E ele diz que a noiva aqui tem cometido tantos pecados que enquanto ela andava em obediência, ou seja, enquanto ela crescia, ela condenava o mundo, mas que agora ela está fazendo pior do que o mundo. Não é isso que a internet, a televisão tem mostrado, irmãos? Não tem sido pior? Então, irmãos, para a gente terminar, no 59 diz assim: Por isso aqui está o que Adonai Elohim diz: Farei com você o mesmo que tem feito. Você trata os juramentos com zombaria, quebrando aliança. Todavia eu me lembrarei da aliança feita com você, quando era uma menina, e estabelecerei uma aliança eterna com você. Assim você se lembrará de seu comportamento e se envergonhará dele quando receber sua irmã mais velha e sua irmã mais nova, e fizer delas suas filhas, ainda que a aliança com você não cubra esse compromisso. E restabelecerei minha aliança com você. Assim você saberá que eu sou Adonai, e então se lembrará e ficará tão envergonhada que jamais abrirá sua boca novamente. Você ficará muito envergonhada quando eu a perdoar
por tudo o que fez, diz Adonai. Então, irmãos, a gente encerra aqui dizendo isso para nós, porque essa palavra hoje é para mim e para você. Essa palavra é para nós que estamos ouvindo. Que Adonai, ele não quebra aliança. E é por causa disso que ele vai nos dar uma oportunidade. Ele... Amém. Ele vai nos dar uma oportunidade de voltar ao primeiro amor. E qual é ele? Que é levar ao mundo lá fora, através do comportamento, a revelação do amor de Deus. E por quê? Porque nós sentiremos vergonha de ter traído o Senhor quando nós nos lembrarmos de sua aliança e do seu perdão. Então, nessa noite, o Senhor está chamando cada uma de nós a nos lembrarmos de onde nós saímos. Eu sei que essa palavra aqui, ela está voltada para Israel, mas nós somos Israel, nós somos o povo de Deus. Então, nós precisamos de entender que tudo isso aqui cabe a nós também. Talvez a gente pense assim, não, eu estou crente, eu estou fazendo tudo certinho. Mas às vezes, querido, falta alguma coisa em nossa vida que ainda precisa ser colocada em ordem. E como eu falei para vocês, que eu ia falar qual que era um dos pecados da noiva, e aqui nós podemos ver pela palavra, está lá em 2 Crônicas 9:13, e também 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, que ali está falando sobre a construção do templo. 1 Reis, capítulo 10. Deixa eu achar o meu 1 Reis aqui. 1 Reis 10, 14. Diz assim: o peso do ouro de Salomão, que recebia anualmente, era 600 666. Além do que era proveniente das taxas dos comerciantes, dos impostos e da coleta feita. O que eu quero dizer com isso? Que é tão interessante que a Bíblia fala em Apocalipse sobre o 666, né? 666. E nós vamos encontrar esse número aqui, no livro de Reis e em Crônicas. Mas o que está ligado a essa quantidade de número aqui? Acende aí, menino. Está ligado ao ouro. O que eu quero dizer com isso? Que eu entendo que uma das marcas da besta é o Deus Mamon. Se chama dinheiro. Porque as pessoas vão trocar as coisas eternas pelos valores do mundo. E a marca 666, né? Meia, que nós vamos ver e que já está acontecendo e que Ezequiel retrata dessa noiva prostituta, são daqueles que estão se deixando ser marcados pelos valores materiais, o dinheiro, o ouro, a prata. São aqueles que estão buscando por essas coisas e que colocam tudo isso como prioridade em sua vida. Porque uma coisa é certa, queridos, o Senhor disse que cuidaria de nós em todo o tempo. Então fica aí essa palavra para mim e para você, que nós possamos averiguar, né? Estudem com mais profundidade esse capítulo, porque aqui está falando sobre uma profecia em relação a Israel, mas nós somos esse Israel, né? Então nós precisamos de entender que o Senhor quer falar conosco nesses dias, para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa mensagem. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos aqui abertos.